Pensa só, existe uma rede incrível dentro da gente que comanda absolutamente tudo. Cada pensamento, cada movimento, cada emoção. E hoje a gente vai desvendar exatamente essa estrutura fantástica, o sistema nervoso humano. Então vamos lá. O que é que comanda o nosso mundo inteiro? Sabe, desde uma ideia super complexa até o simples ato de respirar, que a gente nem pensa para fazer. Pois é, existe um centro de controle pessoal aí dentro, operando sem parar, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a resposta para essa pergunta é ele, o sistema nervoso. Então, bora mergulhar nessa rede de comunicação incrível que, no fim das contas, é o que nos define como seres humanos. Bom, o nosso roteiro hoje é bem direto. A gente vai começar com uma visão geral do centro de controle do corpo. Depois, vamos dar um mergulho no comando central. Em seguida, a gente vai mapear as funções do cérebro, entender a rede de comunicação neural e, para fechar, vamos ver como tudo isso é protegido e alimentado. Prontos? Ok, começando então pela primeira parte, o centro de controle do corpo. Para entender o sistema tão complexo, a gente precisa começar pelo básico, né? Conhecer as partes principais. Então, vamos lá para a divisão mais fundamental de todas. E olha, essa divisão é até que bem simples de entender. De um lado, a gente tem o sistema nervoso central, o famoso SNC. Pensa nele como a torre de comando, sabe? Onde ficam o cérebro e a medula espinhal. É ali que as decisões são tomadas. Do outro lado, tem o sistema nervoso periférico, o SNP. Ele é tipo a rede de mensageiros. São todos os nervos que levam e trazem os sinais do corpo todo para o comando central. Simples, né? Agora, essa rede de mensageiros, o SNP, tem duas equipes com trabalhos bem diferentes. Primeiro, o sistema somático. É ele que cuida dos movimentos voluntários, tipo decidir caminhar, pegar um copo, falar. A gente está no controle. Já o sistema autônomo, bom, esse é o nosso piloto automático. Ele cuida de tudo que a gente não precisa pensar para fazer. Respiração, digestão, e é ele que gerencia aquelas respostas de luta ou fuga em uma situação de estresse e também é de descansar e digerir quando está tudo tranquilo. Beleza, agora que a gente já entendeu como os mensageiros trabalham, chegou a hora de entrar na sala de comando. Segunda parte, por dentro do comando central. Vamos dar um zoom no cérebro e na medula espinhal, o verdadeiro coração de toda a operação. E o cérebro é dividido em 3 partes principais, cada uma com uma função bem específica. Primeiro, o cérebro propriamente dito, o grandão, que é responsável pelas funções mais complexas, como o pensamento, a linguagem e a memória. Lá atrás fica o cerebelo, que é tipo o maestro do nosso corpo, coordenando o movimento e equilíbrio, e conectando tudo o tronco encefálico, que é o guardião das nossas funções vitais, como a respiração e o batimento cardíaco. É o básico para a gente se manter vivo. E quem conecta o cérebro com o resto do corpo? A medula espinhal. Pensa nela como uma grande autoestrada de informação. Ela é responsável por transmitir as mensagens. Mas ela faz mais que isso. Ela também cuida dos nossos reflexos. Sabe quando a gente encosta em algo quente e tira a mão na hora, sem nem pensar? É a medula espinhal agindo. Mas como é que essa informação viaja por essa autoestrada? Bom, tudo se resume a uma unidade fundamental, o neurônio. É ele, o neurônio, que é o tijolinho básico de todo o sistema. Uma célula super especializada que transmite sinais elétricos e químicos. É a base de toda a comunicação. Certo, vamos para a terceira parte. A gente já viu a estrutura geral, a arquitetura do cérebro. Agora vem a parte divertida. Vamos mapear as funções. Descobrir qual região faz o quê, porque cada pedacinho ali tem um trabalho super específico e fundamental. Começando pela frente, o lobo frontal. Ele é basicamente o CEO do cérebro. É ele quem gerencia o planejamento, a tomada de decisões e até a nossa personalidade. Tem aquele caso famoso do Phineas Gage, um operário que teve o lobo frontal atravessado por uma barra de ferro. Ele sobreviveu, mas a personalidade dele mudou completamente. Isso ajudou muito a gente a entender o papel dessa área. Ah, e é aqui que fica a área de Broca, que é essencial para a gente conseguir falar. Logo depois vem o lobo parietal. Esse aqui é o centro de integração sensorial. Ele que processa tudo que a gente sente. Toque, temperatura, pressão, dor. Sabe, quando a gente pega um objeto, é o lobo parietal que interpreta se ele é liso, se é áspero, quente ou frio. Ele basicamente monta o nosso mapa do mundo físico. E lá na parte de trás da cabeça, a gente tem o lobo occipital. A função dele é uma só: visão. Ele é o centro de processamento visual. Todo o trabalho dele é pegar os sinais que vêm dos olhos e transformar naquelas imagens ricas e cheias de detalhes que a gente vê o tempo todo.
Para fechar o mapa, temos o lobo temporal, que fica ali na lateral. Ele é o nosso centro de audição e memória. Ele processa os sons e também abriga uma área super importante, a área de Wernicke, que é fundamental para a gente entender o que os outros falam. Curiosamente, quem tem lesão aí pode até falar com fluidez, mas as frases não fazem sentido nenhum. E não para por aí. É no lobo temporal que fica o hipocampo, essencial para a gente formar memórias novas. Muito bem, quarta parte. A gente já mapeou as diferentes cidades do cérebro, mas como é que a informação viaja entre elas? É isso que a gente vai ver agora, como funciona essa incrível rede de comunicação neural. A comunicação entre os neurônios é como uma corrida de revezamento e acontece em 4 passos rapidíssimos. Primeiro, os dendritos de um neurônio recebem uma mensagem química. Isso gera um sinal elétrico que viaja pelo corpo do neurônio, pelo axônio. Na outra ponta, esse sinal elétrico faz com que sejam liberados neurotransmissores, que são os mensageiros químicos num espacinho chamado sinapse. E por fim, esses neurotransmissores se conectam no próximo neurônio e o processo todo recomeça. É um ciclo que acontece bilhões de vezes a cada segundo. E para fechar, a nossa quinta e última parte. Pensa bem, um sistema tão importante e complexo como esse precisa, claro, de muita proteção e de combustível para funcionar, né? Então vamos ver como o nosso centro de comando é mantido seguro e operando a todo vapor. O cérebro não está simplesmente solto dentro do crânio, não. Ele é protegido por 3 camadas, as famosas meninges. Elas funcionam como um capacete interno. A camada de fora, a dura mater, é super resistente. A do meio, a aracnoide, parece uma teia de aranha. E a mais interna, a pia mater, é super delicada e fica coladinha na superfície do cérebro, como se estivesse abraçando ele. Mas claro, só proteção não adianta, o cérebro precisa de muita energia. E aqui tem um dado impressionante. Apesar de ser só uns 2% do peso do nosso corpo, o cérebro consome uns 20% de todo o oxigênio e de todas as calorias que a gente ingere. É uma máquina que gasta muito. E todo esse combustível chega até ele por uma rede super complexa de vasos sanguíneos. Qualquer falha nessa entrega é crítica. E isso nos leva a uma ideia central. Proteção e circulação de energia não são 2 coisas separadas. Elas estão totalmente interligadas, sabe? Elas se entrelaçam para sustentar a própria existência do cérebro. É um trabalho de equipe perfeito e essencial para a nossa sobrevivência. E para a gente terminar, fica uma reflexão bem poderosa. Toda essa estrutura que a gente acabou de ver, ela não é fixa, não é estática. Pelo contrário, através de um processo incrível chamado neuroplasticidade, o nosso cérebro se reconstrói a cada nova experiência que a gente vive. Então, a pergunta que fica é, se o cérebro está mudando o tempo todo, o que isso implica sobre a nossa própria identidade? Fica aí a reflexão.